Fala, turma! Antes de começar esse episódio, eu quero te falar do nosso patrocinador oficial, o Mind Use Criminal. Nós temos um ecossistema de criminalistas que busca resultado através de 5 ferramentas. Uma advocacia técnica, uma advocacia bem relacionada, uma advocacia atualizada, combativa e atenta às cortes superiores. Se esses 5 valores fazem sentido para você e se efetivamente você busca uma advocacia de resultado e excelência, recomendo que clique no link da descrição desse vídeo e venha caminhar conosco. Vamos para cima. Advogada, André Colares, apresentador do portal Mind Use aqui, para mais uma sabatina das eleições do Distrito Federal. Do meu lado, conhecido criminalista João Rezende, e nós estamos aqui nesse momento para sabatinar, para entrevistar a candidata Carol. Carol, prazer gigante estar com você aqui. Só pra não esquecer de mim, fala assim, Carol. Carol Já chegou chegando aí, ó. Chegou cantando. Vote 99, vote Carol Guimarães. André, é uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Vocês estão jovens, né? Eu brinco o seguinte, eu quero saber da fonte da água que vocês beberam, que eu quero beber também. Porque da fonte da água que vocês beberam, eu não bebi ainda não, viu? Vocês estão jovens e tão talentosos assim. Me orgulha muito de conhecer pessoas como vocês. Estamos nessa luta em prol da advocacia. Eu tenho 37 anos de idade, sou casada. Meu escritório é em Taguatinga, moro na cidade. Eu costumo dizer assim, eu não sou fake, eu sou de verdade. Eu sou advogada de subseção, moro em Taguatinga, sei sentir a dor da advocacia e por isso que eu estou lutando. Eu estou lutando para os 99% que são excluídos da ordem, para que seja incluída a advocacia no seu 100%. Carol, normalmente a primeira pergunta que a gente faz é quem é? E você já chegou chegando e se apresentou. Então, eu queria entrar dentro desse contexto, já com a primeira pergunta e sendo bem direto e objetivo. Você menciona a sua idade e essa é uma das críticas feitas a você. Será que a Carol, com 37 anos de idade, está pronta para presidir a ordem? E eu queria discutir sobre isso. Você acha que você está pronta para presidir a ordem com 37 anos de idade? A nossa única mulher presidente da ordem, presidente Stefânia Viveiros, ela foi presidente da UABDF com 30 anos de idade. Eu fui administradora de Taguatinga com 30 anos de idade. E a maturidade, ela não vem com a idade, ela vem com as experiências que a gente tem na vida. E essa frase é da nossa presidente Stefânia Viveiros. E, Carol, ainda dentro disso, né? Você diz que não faz parte das panelinhas. E essa também é uma outra crítica feita à sua campanha. Mas foi administradora de Taguatinga e também foi diretora da OAB de Taguatinga. Queria te ouvir sobre isso. Como é que você enfrenta essa questão? Realmente tem panelinha, não tem? Você faz parte da panelinha, não faz? Sobre isso, a gente queria discutir também. Eu tenho uma tranquilidade muito grande em relação a essa pauta, porque eu fui diretora da UAB em Taguatinga, numa advocacia local, e continuei meu trabalho frente ao Congresso Nacional em prol dos direitos da advocacia. E fui administradora, sim, de Taguatinga para servir a cidade em que eu nasci. Tanto é que fui administradora de Taguatinga em 2 governos distintos consecutivos. Fui num governo reconhecidamente de esquerda, que é o governo Hollenberg, e continuei na administração do governador Ibanez. A população e empresários pediram para eu continuar, porque ali eu sempre servi a minha cidade de coração. E é isso que eu me disponho a servir a advocacia de coração e sendo combativa nas nossas pautas. Ainda dentro dessa pauta, Carol, é uma pergunta que a gente tem feito para todos os candidatos. O que você, Carol, pode fazer pela advocacia, pelo AB do Distrito Federal, que nenhum outro candidato pode fazer? Eu acredito que a nossa OAB não existe 5 chapas. Existem 2 lados. Existe o nosso lado, que representa os 99% dos excluídos, e existem o lado dos outros, que é a mesma panela.
Essa mesma panela que deram as crias também, mas tudo faz parte da mesma panela, porque eu digo isso muito claro, porque todos eles já tiveram um poder inseccional. Como você mesmo disse, André, eu fui diretora da OAB Taguatinga, que é uma subseção, aonde não tem poder, aonde não tem voto, aonde não tem decisão. Agora, eles não. Eles fazem rodízio no poder há 20 anos na nossa ordem. É isso que está acontecendo. Então, a desvalorização das nossas prerrogativas, a desvalorização da OAB estão nas costas deles. Então, nós sentimos a dor da advocacia na pele. Nós sabemos o que é isso diariamente. Porque para nós é tapa na cara e porta fechada. Para eles é tapete vermelho. Então, naturalmente, com a nossa visão, com o nosso olhar, com a nossa experiência, nós iremos fazer uma gestão diferente. Nós não vamos dar para a advocacia pinga-gotas os direitos da advocacia. Nós queremos escancarar a porta da OAB, porque hoje está fechada. Hoje, só 1% da advocacia que realmente está sendo abrangida e 99% está excluído. E pasmem, a chapa da situação é número 1. E é exatamente isso que eles representam. O 1% só que eles trabalham. E os 99% estão o quê? Excluídos. É isso que a gente trabalha. Então, nós temos, André, ouvindo a advocacia nesse projeto político há mais de 3 meses, ouvindo a advocacia de forma qualificada. Nós colocamos essas demandas da advocacia numa metodologia de design thinking, para a gente abstrair dali também quais são as reais necessidades da advocacia. E dali nós tiramos 2 principais, que é respeito, prerrogativas e queremos a questão de oportunidades. A advocacia só precisa disso, de respeito e dinheiro no bolso. Só isso. Então, o nosso fundamento basilar das nossas propostas é trabalhar para os 99% dos excluídos da OAB. E nesse fundamento, nós temos um tripé de proposta. Primeiro, prerrogativas. Segundo, honorários. E terceiro, liberdade de expressão. Carol, até aproveitando que você entrou em algumas críticas em relação ao OAB, assim, não só da gestão atual, mas dos últimos 20 anos. Quais outras críticas você poderia fazer, assim, em pontos específicos em relação a essas gestões anteriores? O que está acontecendo nas nossas prerrogativas aqui em Brasília, Distrito Federal, na capital do país, não tem precedente na nossa história. Você imagina, o diretor de prerrogativas divulgou, se gabando disso, de que ele fez quase 3.000 atendimentos no primeiro trimestre, ou seja, nos primeiros 3 meses do ano de 2024. Quase 3.000 advogados foram violados. E isso advogados que foram atrás da OAB e foram atendidos. Fora aqueles que foram atrás e não foram atendidos, que o próprio Conselho Federal diz que metade da advocacia que procura a prerrogativa não é atendida. E a gente está falando também de uma cifra negra dos advogados que não procuram. Que não procuram. Então, você imagina eles se vangloriando da desgraça da advocacia, que é ter quase 3.000 advogados violados. Isso é inadmissível. Eu sou uma gestora com formação em gestão. Eu sou executiva. Os cargos que eu já existi na minha vida, que eu já tive experiências políticas e públicas, cargos executivos. E toda e qualquer gestão, você tem que trabalhar de forma preventiva, não só de forma repressiva. Então, a OAB está se gabando de ter atuado de forma repressiva e, quando atua, na verdade, o advogado não deveria nem ter sido violado. Esses dias, o candidato da situação foi a Ceilândia. Fiquei horrorizada, gravando um vídeo com uma advogada que foi violentada no exercício da sua profissão com gás de pimenta no seu rosto. Se eu fosse ele, eu tinha vergonha. Vergonha. Sabe? Vergonha de uma situação como essa. Essa advogada, ela deveria ter isenção pro resto da vida da sua anuidade. Deveria ter tratamento psicológico pro resto da vida pela OAB. Porque se ela foi violentada e massacrada, foi culpa da ordem.
Foi culpa dos gestores dessas panelinhas, desses grupinhos que há 20 anos estão lá. A gente tem que se colocar como instituição. A gente tem que mostrar que veio. Após 1988, após o período democrático, a OAB ainda não mostrou a que veio. Eu trabalho na consciência da advocacia, que a advocacia tem que virar a chave e abrir a porta para uma nova era para a OAB. A gente tem que escrever um novo capítulo na nossa história. É isso que eu chamo para a gente fazer história. Para a gente, na nossa posse, que a gente vai ganhar essa eleição. E anota aí que essa eleição é nossa. A gente vai ganhar e no dia da nossa posse a gente vai fazer um ato político. A nossa posse. Lá na Praça dos Três Poderes. Para a gente mostrar para os poderes que agora tem uma nova OAB em Brasília. Você imagina 50 mil advogados ali na Praça dos Três Poderes? Isso é histórico. Isso é para dizer que agora em diante vamos ter uma nova OAB, uma nova representatividade. Porque hoje é o seguinte, se o grupo laranja ganha, é quem vai para a posse? Os laranjinha. Se o grupo verde ganha, quem vai para a posse? Os verdinhos. É isso que acontece. A advocacia não tá ali. Então eu sonho, Martin Luther King, eu sonho que a advocacia tome posse da OAB novamente, porque ela foi sequestrada por esses grupinhos e por essas panelinhas. Nessa vertical das oportunidades, o que você, Carol, planeja para a valorização da profissão? Como é que você, Carol, planeja gerar mais oportunidades para os advogados do Distrito Federal? André, eu sou formada por programas sociais. Eu vim de uma família muito pobre, muito humilde. Então, eu sei o que é você não ter oportunidade e você ser incluída por intermédio de projetos e programas sociais. Eu sei a diferença de ser e de não ser. Então, hoje eu estou aqui com vocês porque eu fui incluída. Então, naturalmente, irei trabalhar na ESA, como professora que sou, para que dê oportunidade para a advocacia se capacitar. É isso que precisamos. O advogado não precisa e a advogada não precisa de Bolsa Família. O que nós precisamos é de oportunidade, igual as oportunidades que eu já tive na vida, para nos capacitar, para que a gente venha colocar nosso dinheiro no bolso. E isso é na ESA, na Caixa de Assistência, com plano de saúde, com seguro saúde que seja, sabe? Precisamos tratar do advogado. Algo muito importante na minha visão como gestora é muito simples. Por exemplo, um bom gestor, ele faz o advogado sentir a OAB em pequenos atos do seu dia a dia. No fórum, na delegacia, no presídio, no INSS. O advogado tem que enxergar onde que a anuidade dele está sendo gasta. Por exemplo, com um botão inteligente que grava e filma. É isso que a gente precisa. Para acabar com essa discussão, se advogado pode gravar ou não, a própria instituição vai fornecer o botão inteligente para o advogado, para a advogada. Acabou a conversa. A gente se posicionar como instituição a respeito do porte de arma. Não é porque a gente quer porte de arma, a gente também quer equiparação entre as classes. Eu sou uma advogada criminalista que não atuo só a favor de réu. Eu já atuei contra réus, em tribunal do júri, ex-policiais civis. Então, você imagina o tanto que a gente fica vulnerável. Então, o Congresso Nacional precisa entender isso, a sociedade precisa entender isso. E os critérios que a gente passa como advogado vai ser repassado dentro da Polícia Federal, normal, igual o promotor, igual o juiz, normal. Psicotécnico, treinamento, toda a documentação, os advogados também vão ter que passar naturalmente. Agora, o que não pode é a gente ficar vulnerável, igual a gente tá diariamente com tantas mortes de advogados aí, né? Escancarado, e a OAB não faz nada. Dentro dessa vertical ainda que você coloca, oportunidades, prerrogativas. Você falava de prerrogativas antes, eu queria te fazer uma indagação. Você condena essa atuação repressiva, reativa, e fomenta uma atuação preventiva. Dentro do seu escopo de propostas, qual que é essa ideia de atuação preventiva? Claro. Quais providências que você vai tomar para a OAB não ter, para os advogados não terem as prerrogativas violadas? Atuação preventiva, naturalmente, não é não vai zerar, porque naturalmente vai ter uma outra, mas para diminuir significativamente esse número. Significativamente. Atuação preventiva é atuar de ofício na fiscalização do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia, do INSS, como? Judiciário.
Primeiro, com inteligência artificial para fiscalizar o Diário de Justiça eletrônico. Muitas violações estão ali públicas, escancaradas. Não expedição do alvará, não honorários advocatícios fixados abaixo do mínimo legal. Então, pela inteligência artificial, você já consegue detectar ali e atuar de ofício, sem precisar que o advogado vá lá pedir um desagravo, pedir uma ação da OAB. A própria OAB de ofício fazer isso. Por exemplo, tem às vezes no DJE ali público, emende-se a inicial porque sua inicial é um livro, por exemplo. Isso é uma afronta à advocacia. Então, o advogado está precisando da prestação jurisdicional ali. Você acha que o advogado vai na OAB pedir um desagravo? Vai no CNJ? Não, quem tem que fazer isso é a OAB, fiscalizando de ofício. Além disso, dessa fiscalização de ofício pelo Diário de Justiça Eletrônico com a ajuda da inteligência artificial, a gente tem a formação do agente de prerrogativa. A gente formar uma turma de advogados e advogadas que queiram trabalhar com as prerrogativas, que tenha esse know-how, fazer um curso de agente de prerrogativa, ter aquele crachá de agente de prerrogativa, para a gente atuar preventivamente na fiscalização. E não é só vendo e fingindo que não tá vendo e assinando embaixo de norma violadora, não. A gente atuando. Tem que atuar. Sabe? Isso é o diferencial. A gente precisa atuar em prol da advocacia. Então, esse agente de prerrogativa, ele vai ter a qualificação necessária para estar atuando ali de forma preventiva, de forma repressiva também, fazendo uma mobilização rápida. Por exemplo, o nosso vice-presidente, o doutor Antônio Gomes, o número da OAB dele, pasmem, 2.905. Então, ele esteve com Maurício Correia, por exemplo, na época da ditadura, na OAB, e ele estava falando, olha, eu participei de uma CPI do combustível na Câmara Legislativa, à época ainda na Asa Norte, e eu fui preso, e outros 5 colegas. Em 10 minutos a OAB estava lá e ninguém ficou preso. Ou seja, a força da instituição, nós não temos mais isso. Então, precisamos nos impor como instituição, nos impor, mostrar que veio após a Constituição Federal. Precisamos disso. Carol, até nesse tema tem uma questão que me incomoda bastante, que é sobre a atuação perante tribunais superiores, a atuação da OAB como instituição perante tribunais superiores. Porque uma crítica que a gente escuta muito comum é que a OAB não tem um diálogo com o STJ e com o STF a respeito de atendimento, a respeito de prerrogativas na questão de ministros e gabinetes atenderem a advocacia para audiências, para despachos. E aí eu pergunto, assim, dizem que existe uma limitação da OAB-DF em termos de atribuição, que não teria competência para atuar diretamente em relação ao STJ e STF, mas também a gente não vê um diálogo com o Conselho Federal para tentar resolver de alguma forma esse problema. Então, assim, o que você poderia falar sobre essa questão da atuação da OAB-DF perante as cortes superiores? A atuação da OAB-DF, eu costumo dizer que tem a conveniência de um avestruz. Quando ela quer, ela coloca e tira a cabeça do buraco. Mas está esquecendo que o rabo todo está do lado de fora e todo mundo está vendo. Então, é isso que a gente tem que se posicionar. A gente não tem que ser conveniente a respeito de X ou Y. A OAB tem que se posicionar como instituição, fiscalizando, vendo, porque isso interfere diretamente nos nossos honorários. Se eu tenho, por exemplo, uma vara que está morosa, que não atende advogado, que não despacha os processos conforme devem ser feitos, naturalmente interfere em você receber seus honorários. Você demora mais tempo um processo que deveria 3 meses, 6 meses, 1 ano, está demorando 10 anos. Então, naturalmente, quando a OAB se posiciona como instituição fiscalizadora, que deve ser, naturalmente, isso interfere nas prerrogativas e também no dinheiro do nosso bolso. E tem uma outra questão que eu escuto com muita frequência assim, em relação à crítica, em relação à OAB como instituição, que é a falta de transparência em relação à gestão, em relação aos recursos financeiros que entram e saem da OAB. O que você tem a dizer sobre isso, assim, questão de transparência, como resolver, tem alguma proposta sobre esse tema? A OAB é uma caixa preta. A gente não sabe o que tem dentro dessa caixa preta. É uma caixa preta. A gente não sabe quanto que entra, quanto que sai. Eles colocam no site da transparência o que eles querem. Então, realmente é muito obscuro. E eu fico pensando assim, por que tantas campanhas milionárias? O que tem dentro da OAB para eles gastarem, por exemplo, num lançamento de chapa dos Laranjinha, por exemplo, no Cota 1000?
Se tinha lá realmente 2.000 pessoas, uma festa daquela não custou menos de R$500 mil. Lá em Taguatinga, eles estão falando que colocaram 1.000 pessoas ali dentro. Uma festa daquela não saiu menos de R$300 mil. Então, só nessa brincadeira aí foi quase 1 milhão. Fora o comitê milionários que eles têm, fora o material milionário. Então, assim, qual é o interesse deles ali? Eles estão atuando, você, advogado e advogada. Essas festas milionárias é para seu benefício ou para benefício próprio deles? É isso que a advocacia tem que pensar, tem que raciocinar. E o que a gente tem gostado muito é da adesão à nossa campanha, da adesão à nossa missão, nosso propósito, à nossa mensagem. A advocacia não quer mais esses grupinhos, essas panelinhas no poder. 99% da advocacia quer mudança, quer renovação. E é a nossa chapa que representa isso. Eu sou a única mulher que tem coragem de colocar o dedo na ferida. Eu sou a única mulher que tem coragem de quebrar essas panelinhas e esses grupinhos. A gente precisa de coragem. Sabe quando eu me levantei? Quando todas as mulheres recuaram. Todas as mulheres recuaram. Eu falei, isso tá errado? Alguém tem que se levantar com coragem. Ah, Carol, mas o seu problema é que você não é milionária. Eu falei, não tem problema. A advocacia tem que saber que existe uma advogada aqui em Brasília e advogados unidos que quer enfrentar esse sistema. Carol Guimarães é antissistema. Carol Guimarães é a favor da advocacia. É isso que nós queremos. A advocacia tem que saber que tem gente que não se acovarda diante desse sistema, diante dessa situação, diante dessa caixa preta. É isso que a gente se coloca, sabe? Pra gente abrir essa caixa preta pra advocacia. Que Carol, não é transparente. Você menciona de forma reiterada essa questão das panelinhas. E em um debate em outro canal de comunicação, teve aquele episódio das panelas, tal, que você levou ali algumas gravuras, né? A panela laranja, que tal, e você acabou punida por aquilo. Queria escutar seu posicionamento sobre isso. Efetivamente, o que aconteceu? De onde é que veio essa ideia? Acusaram você de baixar o nível do debate em razão dessa postura diferente. Então, queria te escutar sobre essa questão. Por que a postura... Realmente tinha regra, não tinha regra? Ficou um debate no meio disso. Queria te escutar sobre essa situação. A minha postura, André, é uma postura muito combativa. Eu, como advogada, sou assim. E o que eu me proponho é ser a advogada da advocacia. Então, eu não posso, diante de um debate daquele, com aquelas pessoas não falando a verdade, mentindo para a advocacia, ficar calada. Eu não posso. A advocacia tem que saber a verdade. No início daquele debate, eu dei uma entrevista e falei o seguinte, a verdade aqui tem que ser prevalecida. E é isso que a gente está buscando, a verdade. Escancarar a verdade para a advocacia. Então, o que nós buscamos é isso, sabe? Mostrar para a advocacia que não existem 5 chapas. Existe a nossa chapa e eles, que são a mesma panela, os mesmos grupinhos. Agora, nós não tinha essa norma no debate. Não tinha. Tanto é que eu queria levar as panelas físicas, porque eu já quebrei 2, que é a verde e a laranja, já quebrei num vídeo, mas eu tenho outras pintadas lá, uma verde, uma laranja e as que deram cria, que é a rosa e a azul. Eu tenho elas pintadas. Eu queria levar físico. Aí falaram que não podia. Levar físico, ok. A única regra que tinha no debate é que nós não poderíamos levar equipamentos eletrônicos, smartphone, tablet, etc. E como a gente consultou sobre a questão das panelas, não, mas disseram que a gente poderia levar papel. Papel. Então, a gente foi lá e imprimiu no papel as panelinhas. E as cartas para demonstrar que é um jogo de cartas marcadas. Então, o que deveria ter sido punido ali que não foi a fake news da candidata Cristiane Damasceno, que para me atacar, ela disse que tem pesquisas que ela tem, que ela já tá acima de mim na pesquisa. E agora, antes de ontem, ela gravou um vídeo no Instagram dela, que com certeza ainda deve estar no ar, de que ela não tem pesquisa. Isso é crime eleitoral até. É fake news. Ela dizer no debate que tem pesquisa que mostra que ela tá acima de mim na pesquisa, e depois, num vídeo dela no próprio Instagram, no Stories, ela diz que não tem pesquisa, que vai fazer pesquisa. Ou seja, tá querendo enganar a advocacia.
com fake news. Isso é um absurdo. Por isso que eu digo, a verdade tem que ser prevalecida. Quem é o juiz dessa eleição é você, advogado e advogada. Que a gente acredita que você vai votar na verdade. No 99, nessa Carol Guimarães aqui que vos fala, que representa essa chapa, que vai virar a chave e abrir a porta para a advocacia. E, Carol, reiterando essa questão, e com relação a essa acusação de que esse tipo de postura minimiza o nível do debate, com relação a isso, o que você pode falar pra gente? Especificamente do que? Da fake news? Não, das gravuras. Das gravuras? A acusação é, Carol, esse tipo de postura de gravuras, então já tá entendido que não estava na regra, né? E uma outra acusação a Carol minimizou o nível do debate levando essas fotos, enfim, ilustrativas. Com relação a isso, o que você pode falar pra gente? Pra gente não, né? Pro advogado e pra advogada. O que minimiza a advocacia todos os dias é a falta de respeito, as violações das nossas prerrogativas que a gente tem todo dia. É o tapa na cara e porta fechada pra gente e pra eles tapete vermelho. O que minimiza a advocacia é a falta de dinheiro no bolso que a gente tem todos os dias. Eu não olho pra eles como meus concorrentes, porque o nosso maior concorrente que a gente tem é isso. As violações que a gente sofre todos os dias, a falta de dinheiro que o advogado e a advogada têm, a dificuldade para colocar na mesa. Isso sim diminui a nossa classe. Isso sim diminui a nossa profissão. A falta de combate, a falta de ser combativo, de trabalhar para quem tem que ser trabalhado, sabe? É uma vergonha a maneira que eles tratam, que eles lidam com a gente. Sabe? É vergonhoso. É colocar no balcão os nossos direitos, sabe? Com dinheiro, comprando voto da advocacia, com churrasco, com chopp, com festas milionárias, com camarão. Isso é um absurdo. O circo a gente sabe aonde tem. Eu quero saber onde que tá o pão na mesa do advogado. É isso que eu quero saber. Carol, uma outra questão que é muito importante. Advocacia feminina. Nós sabemos que as mulheres representam uma parcela significativa da nossa profissão e eu queria te escutar sobre isso. Propostas que você tem para mulher advogada do Distrito Federal. A pesquisa do Conselho Federal demonstra que são 3 segmentos importantes dentro da advocacia que passam uma necessidade. É a mulher negra, os advogados PCDs, e as minorias ali, incluído o LGBT. Naturalmente, a gente tem propostas de acesso à ESA e à Caixa de Assistência. Por exemplo, eu sou coautora da Lei Júlia Matos, da ministra Daniela Teixeira. A parte da maternidade é da nossa ministra Daniela Teixeira e da paternidade veio do meu projeto de lei, à época que eu minutei. Então, já venho lutando pela advocacia faz tempo. Naturalmente, essa lei precisa de reajustes, porque 30 dias e 8 dias não são necessários, não são os suficientes. Nós precisamos de mais. O judiciário, ele para, por exemplo, numa greve 1 mês, 2 meses, 3 meses. Por que um processo não pode parar 4 meses para que a mulher advogada tenha um acesso melhor, um cuidado melhor com a sua criança? Sabe? Então, trabalhar questões também na legislação, mas também algo dentro da OAB. Por exemplo, o auxílio na Caixa de Assistência do Advogado só é 1 mês para a mulher advogada, para o homem advogado. Você estender mais esse auxílio, as necessidades dos advogados. Então, a nossa chapa visa trabalhar para esse advogado mais necessitado. Esses 99% da advocacia que está excluída. É isso que precisamos. E um outro ponto até relacionado a isso, que também traz ali uma parcela significativa da advocacia, é aquela parcela que está naquele gargalo da jovem advocacia ali, que faz essa transição para a advocacia, mas muita gente acaba ficando de fora porque não consegue se agarrar à profissão. Quais propostas você tem em relação à jovem advocacia, assim, em termos de estrutura, de capacitação, de posicionamento no mercado, mas voltando mesmo para o jovem advogado? Eu sou fruto, por exemplo, de uma residência jurídica que fez parceria no Projeção e daí eu fui contratada como professora no Projeção, como jovem advogada. Tinha 2 anos de advocacia e virei professora por intermédio dessa inclusão
dessa oportunidade que teve por intermédio da ESA. Então, a gente acredita muito nessa oportunidade para a jovem advocacia, da capacitação, não só aqui no Brasil, mas também no exterior. E a gente precisa, sim, além desses cursos da ESA, da jovem advocacia, atingir a jovem advocacia, um escritório Prime, por exemplo, que também, além de ser uma abertura de estrutura, mas também é um ato político, de colocação. Lá no Lago Sul, a gente tem um escritório Prime. O advogado de Braslândia, de São Sebastião, do Recanto de Taguatinga, ele também vai poder atender no Lago Sul. Como se um escritório fosse seu, com a recepção, e na sala que ele for atender tem uma televisão com a logo dele, por exemplo. Então, o cliente vai chegar lá e entender que aquele escritório é dele. Isso a gente fazendo no Lago Sul e numa das maiores subseções daqui de Brasília, que é Taguatinga, por exemplo. A gente criar o clube, isso a um longo prazo, a gente criar o clube, por exemplo, da advocacia na área de Taguatinga, para atingir Taguatinga e região, né? Não ficar apenas no Lago Sul. A gente abrir, escancarar as portas do clube para a advocacia. Se você é associado, por exemplo, a um clube, você sabe os benefícios, você paga mensalmente, você sabe os benefícios que você tem a se associar. É ou não é? Aqui. A gente tem isso, não é? Mas na OAB, você paga todo mês e você nem sabe o que tem lá dentro. Aí os opositores estão falando assim, ai, mas é muita desinformação, tá falando isso é porque é desinformado, tá? 99% então tá desinformado. Ou seja, só 1% sabe o que tem dentro da OAB. Então a gente precisa abrir a porta, escancarar as portas para a advocacia. Esse é o nosso propósito, o nosso encaminhamento, sabe? Para que a advocacia jovem tenha realmente condições de colocar seu dinheiro no bolso, de agregar valor à sua profissão. Carol, uma outra questão que é muito importante. Nós gostaríamos de saber, acho que é importante que a advocacia do Distrito Federal saiba como você montou a sua chapa. Como é que você escolheu as pessoas? A nossa chapa, ela é majoritariamente de advogados de subseção. Então, só para você entender que a seccional hoje ela é esvaziada de advogados de subseção. Então, proporcionalmente, Taguatinga, que é a maior subseção, deveria ter aproximadamente 11 conselheiros seccionais, tem 2. Guará deveria ter 6, tem 1. Águas Claras deveria ter 4, tem 1. Isso e assim vai, assim em diante, proporcionalmente. Então, na nossa chapa, por exemplo, tem 30 de Taguatinga, 10 da Ceilândia, tantos de Samambaia. Então, assim, nós buscamos prioritariamente advogados de subseção para que os advogados tenham voz e vez na seccional. Porque eles fingem, tá? A gente colocou aqui vários advogados de subseção. É igual eu falei para vocês, esvaziado. Esvaziado. O advogado de subseção não tem voz, não tem vez no conselho seccional. Porque quem decide só são quem está na sede. É aquele grupinho, é aquela panelinha, aquele grupo, aquele núcleo duro. Por isso que não chega os cursos da ESA, a Caixa de Assistência na ponta. Então, a gente quer trazer de volta os advogados de subseção para a seccional, de onde eles nunca deveriam terem sido retirados. Porque, assim, as subseções, elas foram criadas para levar o poder que tem na seccional e a estrutura para as cidades. Então, tem uma estrutura nas cidades ali de atendimento mínimo para a advocacia. Mas só que eles tiraram os advogados da sede, da seccional, e levaram para as subseções, para que as subseções não tivessem mais poder na sede. Aí eles fingem que tá dando um poderzinho quando colocam um conselheiro ou outro. E aí não chega nada na ponta. Então, nós fizemos o reverso. Nós estamos levando os advogados de subseção para dentro da seccional, de onde eles nunca deveriam ter saído. E uma outra questão. A OAB é muito importante na perspectiva institucional. E Opa, desculpa. é importante que o advogado saiba qual postura esperar de você em termos institucionais. Interlocução com o judiciário, interlocução com o executivo, interlocução com o legislativo. Será uma postura mais conciliadora? Será uma postura mais combativa?
O que esperar da Carol com relação a posturas institucionais e interlocução com os poderes? Naturalmente, a gente respeita todos os poderes e a gente conversa com todo mundo, naturalmente. Mas pode esperar de mim, com certeza, uma conduta combativa. Combativa, totalmente. Então, a gente vai para pedir, a gente vai para conciliar, a gente vai para ajudar o judiciário, o legislativo, o executivo, na força que a OAB tem. Mas somos intransigentes e combativos no que toca à questão de violação às nossas prerrogativas. Aí isso não tem conversa. Não tem conversa. Não tem. João? Eu tenho algumas questões aqui. Para a gente caminhar para o final, Carol, a gente gostaria de ouvir outras propostas, fora de tudo que a gente já falou. André, tem outras propostas que são importantes dentro da minha campanha, que os advogados precisam saber para que decidam se vão votar em mim ou não. E eu queria discutir sobre isso. Existem outras propostas objetivas que nós não mencionamos aqui até agora, que você acha que é importante que o advogado e que a advogada do Distrito Federal saibam que são questões aí importantes dentro do seu plano? A questão das prerrogativas é atuar de forma preventiva, não só de forma repressiva. A gente falou do voto inteligente, do agente de prerrogativa. A questão dos nossos honorários. Eu já falei sobre a questão de fornecer mais oportunidade para a advocacia colocar dinheiro no bolso. Nós atuamos num projeto de lei no Congresso Nacional o ano passado, junto ao deputado federal Kleber Verde, que é advogado aqui em Brasília, para que os nossos honorários de advogados, honorários advocatícios no sistema de justiça seja prioridade de tramitação nos feitos. Então, por exemplo, o juiz tem várias sentenças para fazer que já estão na frente, por exemplo, dos honorários. Passa o honorário na frente, vai expedir os honorários do advogado. É um ato processual, não é que aquele processo vai ser prioridade, mas aquele ato processual da expedição do alvará, ele tem que ser prioridade no sistema de justiça. Por quê? Hoje a gente tem mendigado os nossos alvarás na justiça. Na Justiça Federal, na Justiça Civil, a gente tem, pelo amor de Deus, expede meus honorários, pelo amor de Deus, eu tô com meu filho doente, eu tenho que dar um Natal e um Ano Novo melhor pro meu filho, pra minha filha, eu tenho que fazer uma viagem, ou seja, eu fico mendigando pro estagiário, pro assessor, pro juiz, pro diretor na vara, e eles respondem o quê? Se der, se der, se der. Não, não é isso. Nós queremos prioridade. Por quê? O sistema de justiça funciona só por causa de nós. Está escrito isso na Constituição Federal. É essencial, é indispensável a justiça. Então, que seja na prática. Espeça nossos honorários, que são os nossos alimentos, para a gente sobreviver, para a gente estar aqui trabalhando, sabe? Acho que isso é primordial, é crucial. São honorários que estão parados há anos, às vezes, esperando a expedição, que um juiz poderia fazer isso imediatamente. Imediatamente. Ele está sentenciando um processo de 10 anos. Expede o alvará primeiro, pelo amor de Deus, porque esse processo aí pode esperar mais um ano. Pode esperar mais um dia, melhor falando. Um dia. Os meus alimentos estão. Eu preciso dele agora. Então, isso é muito importante. E o terceiro, a questão sobre a liberdade de expressão. Nós precisamos... A arma que o advogado tem é a nossa voz. É os nossos argumentos, é o nosso posicionamento, é o nosso trabalho. A gente só quer se posicionar como ordem, se posicionar como instituição, para que a gente fale, para que a gente argumente, para que a gente use os instrumentos básicos e necessários para a nossa profissão, que é a nossa fala, que é a nossa escrita, é a gente ser recebido, a gente ser ouvido. Então, veja, o grande problema hoje na advocacia, o que é? A gente não está sendo ouvido. Você mesmo falou, né, João? A OAB perdeu a capacidade de ser ouvida. E sabe por quê? Porque não tem líderes que se colocam. Pessoas que se firmam. A gente não tem que ter rabo nem preso nem com a direita nem com a esquerda. A gente tem que ser Constituição Federal, lei, democracia. Porque é mais ou menos assim, a quem vamos nos recorrer? Você pode ser direita, você pode ser esquerda. A OAB não. A OAB ela tem que defender a todos, indistintamente, dentro da Constituição Federal, dentro da lei, dentro da democracia. Não pode pender para um lado ou para o outro a seu bel prazer. Não pode. A conveniência do que ele acredita, ou porque é um governo de esquerda ou de direita, então eu tenho que pensar, não, você tem que atuar. Doa quem doer, você tem que atuar.
Então, precisamos disso. Precisamos de pessoas... Então, por exemplo, quando uma pessoa, por exemplo, diz... Uma situação, por exemplo, que a gente está explicando, esclarecendo, tirando o véu da ignorância do advogado e da advogada sobre essas panelinhas e sobre esses grupinhos. E a pessoa diz que rebaixou o nível, por exemplo, do debate, ela não está ainda compreendendo a dimensão. A desvalorização da nossa profissão está nas costas dessas pessoas. Quando eu me lembro de cada violação que eu já passei na minha vida... Sabe, de juiz chamar a polícia pra mim, de mandar eu calar minha boca, de mandar me expulsar de um tribunal do júri, por exemplo, de uma sala de audiência. Sabe, tantas coisas que eu já passei em delegacia, no presídio, eu vejo que tudo isso tá nas costas deles. Isso sim é nos rebaixar diariamente, sabe? Isso me revolta. Então, quando a pessoa fala assim, poxa, e tal, eu fui combativa e eu sou isso. Então, eu sei conversar, eu sei dialogar naturalmente, eu tenho formação em gestão, eu tenho mestrado em ciências sociais, que a gente estuda naturalmente antropologia, sociologia e ciência política. Eu não tenho formação apenas na área do direito. Eu tenho cargos políticos e públicos que eu já exerci na minha vida, que me fazem ter experiência para gerir a ordem. Eu não sou uma advogada que está querendo gerir a OAB, eu sou uma gestora, eu sou uma executiva, que tem experiência nas costas para dizer, eu vou fazer diferente. Eu administrei uma cidade com mais de 300 mil habitantes, e foi por 2 governos, que isso é inédito. Sabe? Então, assim, eu tenho um trabalho dentro do Congresso Nacional em prol da advocacia. E lá, eu fui nomeada administradora de Taguatinga, fui indicada além de ser, né, nascida em Taguatinga, ser moradora de lá, pelo trabalho da advocacia que a gente fez no Congresso Nacional. Então, eu nasci politicamente lutando pela advocacia. Carol, caminhando para o final, você já em muitos momentos já mencionou o seu número, mas uma questão que a gente tem feito aqui no momento final é dar uma oportunidade para você dizer seu número para o advogado, né? Você já disse várias vezes, mas para seguir o padrão e dizer por que, além de tudo que já foi colocado, o advogado, a advogada do Distrito Federal deveria depositar a confiança dele, depositar o voto dele em você, em Carol. Vote 99 na cabeça e no coração, porque nós somos a verdadeira oposição e a renovação que a OAB do Distrito Federal, da capital do país, merece. Carol, obrigado pela sua presença. Prazer grande recebê-la aqui. Obrigado pela disponibilidade. Sucesso no seu pleito eleitoral. E você, advogado, advogada que nos acompanha, é muito importante que você assista cada sabatina, que você escute as propostas de cada um, que você acompanhe as campanhas para fazer um voto consciente e que efetivamente possa levar a nossa OAB para um destino cada vez melhor. Carol, obrigado. Todos estão aqui. Produção, muito obrigado, Carol. Obrigada pela rica oportunidade de estar aqui e pelo privilégio de conhecer vocês hoje.